Opa, sejam muito bem-vindos ao canal Direito Esportes Eletrônicos. Meu nome é Hélio e nessa aula de hoje a gente vai tratar da projeção de mercado, agora em 2023, para o cenário dos games e dos esportes eletrônicos e o que isso interessa aqui para a nossa advocacia. Os dados que nós obtivemos são de fontes internacionais, nos ajudam a prever, a antever aquilo que vai ser projetado aqui para o Brasil durante esse ano, nos próximos meses e ao longo de 2023. Isso ajuda muito o advogado que sabe fazer uso dessas informações na prospecção ativa, ou seja, na hora de você buscar seus clientes, pessoas físicas como atletas, como streamers, como influencers, até mesmo pessoas jurídicas como times, organizadores de eventos, desenvolvedoras, publishers e outros players do mercado. Então fica comigo até o final para que você possa abstrair esses dados e fazer o melhor uso dele na sua advocacia. Também não deixe de comentar, curtir o nosso vídeo, deixe seus comentários para que a gente possa responder as suas dúvidas e eventualmente até gravar novos vídeos sobre aquelas dúvidas que são mais recorrentes aqui por conta desse vídeo. Então vamos lá para minha tela, que agora a gente vai tratar isso de forma escrita. Opa, pessoal, vamos lá. Quem está acostumado aqui com os nossos vídeos do canal, sabe que eu costumo utilizar esse painel aqui interativo para que eu possa responder aqui enquanto eu falo e vocês possam tomar nota e compreender, fixando aí as ideias e os conceitos que a gente passa, tá? Então, eu gostaria de fazer aqui essa aula entre perguntas e respostas. E a primeira delas é para quem é destinado esse vídeo. Naturalmente aqui para o público jurídico, tá? Jurídico, advogados, advogadas, né? Bacharéis, estudantes e acadêmicos. Quem ainda não assistiu os vídeos, quem está chegando aqui agora e não tem familiaridade com o tema, eu recomendo fortemente que você volte aqui no canal depois dessa videoaula, assista os vídeos anteriores para você contextualizar a importância desse cenário dos games e dos esportes eletrônicos como um nicho da advocacia. Esse cenário é um cenário global, tá, gente? Ele é conectado globalmente. Todos os países do mundo hoje realizam campeonatos baseados aqui em entretenimento esportivo, e isso gera renda para todos os lugares do mundo de forma globalizada. Nós temos apostas esportivas que são feitas a partir do Brasil em vários países do mundo. Nós temos aqui os próprios eventos esportivos acontecendo, os campeonatos, né, que pagam premiações muito grandes aqui para os players, né, para os atletas, para os times, e isso chama atenção aí de patrocinadores de muitas empresas que querem investir nesse cenário. E cá entre nós, quando a gente compara esse cenário dos esportes eletrônicos ao cenário esportivo comum, e a gente pega, sei lá, por exemplo, o futebol, jogadores de esportes eletrônicos que são muito mais remunerados, muito mais bem remunerados que muitos jogadores de futebol. A gente sabe que há exceções, né, os jogadores que estão lá em cima, né, os top 5, como vamos dizer, eles são muito bem remunerados. Eles estão ali no topo dessa cadeia do futebol. Aqui no cenário dos esportes eletrônicos, quando a gente pega uma média dos jogadores de vários gêneros de jogos, a gente percebe que tem jogadores aqui que são remunerados em dólar e são valores aí bem elevados. Então aqui para gente, seja na área civil, trabalhista, empresarial, tributária ou qualquer outra área, os valores envolvidos são relevantes aí para que a gente possa, enfim, nos dedicarmos aí a esse cenário, tá? Então voltem aí nos vídeos, entendam um pouco mais, contextualizem aí o conhecimento de vocês, enchem um repertório para que vocês possam aprimorar, então apostar nesse nicho, que vale muito a pena. Faço isso há 14 anos, porque não conhece, isso vale muito a pena, tá? E por que é importante aqui, gente, nessa aula de hoje, que a gente vai analisar o mercado, os dados e trazer aqui para a advocacia em 2023, por que é importante analisar dados? Há 14 anos, praticamente 15 anos, trabalhando aqui no mercado da tecnologia e entretenimento, baseado aqui especificamente nos jogos eletrônicos e esportes eletrônicos, eu sempre analisei dados, sempre. Porque a gente tem tendências que vêm de fora. Os maiores jogos, os jogos que trazem as competições esportivas, que são mais, enfim, consumidas aqui pelo público brasileiro, vêm de fora. O mercado nacional cresceu muito, mas o mercado de fora, o internacional, ainda responde pela maior parte. Então a gente precisa entender o que eles estão fazendo, o que está dando certo lá fora e o que vem para o Brasil como tendência. Tá? Então essa é a importância. E para quem está começando agora, quem é acadêmico, para quem é advogado, recém-formado, essa importância aqui da gente analisar dados, gente, não é só feita aqui, né? Os grandes escritórios de advocacia, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, fazem essa análise de dados também. Os escritórios, eles não ficam parados ali só recebendo clientes, né, numa prospecção passiva,
por indicações. As indicações são as melhores coisas que acontecem, mas só vão acontecer quando você já estiver num nível mais avançado da sua profissão. E mesmo assim, você ainda é obrigado a fazer prospecção ativa, porque senão outros, digamos assim, concorrentes acabam passando na sua frente. Então essa é uma das importâncias, tá? Porque você analisando dados, entendendo quais são aqui as projeções que vêm para o mercado brasileiro durante os próximos meses, ou durante esse ano de 2023, você vai ser assertivo nas suas técnicas de prospecção ativa. Isso eleva muito a sua chance de conseguir bons clientes, tá? Então, porque essa é uma das importâncias e os grandes escritórios fazem isso, não só nos esportes eletrônicos, mas em qualquer outro nicho que eles atuem. Então, você pega, sei lá, um nicho trabalhista do setor industrial. Os escritórios eles acabam se dedicando ao setor industrial, eles veem as tendências que estão acontecendo fora, maquinário que são produzidos fora, que vem para o Brasil, que vai substituir, sei lá, uma mão de obra, ou um maquinário que pode eventualmente causar uma lesão no trabalhador, e eles já antecipam isso, já antevêm, sabem como abordar o cliente depois. Tem um porquê, nada acontece de graça. Então a importância de análise de dados, essa daqui é uma delas. Então a gente acaba enriquecendo, né? Vou anotar aqui para que vocês possam tomar nota também. Enriquecer detalhes, cada ponto do negócio para ser mais preciso. Prospecção ativa. O segundo ponto que é muito importante, a gente também tem que sempre observar, é que isso sempre favorece as estratégias reais, tá? Estratégia real que eu falo é assim, você definiu que uma das prospecções ativas que você vai fazer é o uso da rede social. Você tendo noção de quem você deve abordar, o público que você vai falar, aquela matéria que você deve tratar, qual que é o principal problema, a principal dor que aquele cliente que, enfim, está chegando no Brasil agora, ou aquele principal jogo que está vindo para cá, um torneio que está sendo organizado, é mais fácil de você se comunicar. É uma estratégia real muito mais assertiva, tá? Então isso favorece bastante aqui também. E mais, acho que talvez aqui o ponto mais importante que eu reputo, que eu julgo, né? É a segurança que você tem ao investir tempo e dinheiro na prospecção ativa. Esse é um dos mais importantes aqui, né? A gente pegando esses dados, é como transformar os dados, né? Números que nós vemos aqui em remuneração, em dinheiro. Essa é a grande verdade. É uma das importâncias aqui do mercado, tá? E a pessoa que acaba não fazendo isso, né? A pessoa que acaba não fazendo isso, ela vai simplesmente surfar onda, ela vai ficando meio que para trás, né? Então não é interessante você ignorar esses dados. Quais são as vantagens que isso daqui pode trazer para a nossa advocacia? Além dessa importância, quais são as vantagens que a gente vai ter naturalmente? Um aumento do número de clientes, diminuição de custos. Então, por exemplo, na diminuição de custos, você pensa assim, você define uma estratégia de prospecção nas redes sociais e você vai investir recursos para a rede social trabalhar para você e entregar aquilo que você criou, né? Aquela mensagem, enfim, aquela postagem, e isso daqui vai te ajudar a diminuir custo na hora de você colocar esse dinheiro no Google Ads, no Facebook Ads, não importa, o fato é que isso daqui te ajuda a ter uma diminuição de custos, tá? E aqui, gente, para vocês perceberem, o que eu estou falando aqui são questões negociais, né? Questões de negócios, modelos de negócio da advocacia que você empreende no mercado para ser mais assertivo, para ter uma remuneração melhor, para ter uma melhor colocação no mercado, enfim, para transparecer maior seriedade. E você sendo assertivo, você sabe o que você faz, você tem sucesso na sua empreitada. Isso é fantástico, é positivíssimo, né? Então, a advocacia hoje, ela não é mais como antigamente. Antigamente era você conhecer a técnica jurídica, era você ser acadêmico de direito e dominar uma determinada área. Tem gente que vai para a área acadêmica, não tem nada de errado com isso. O que a gente está falando aqui é mercado, é uma coisa bastante diferente, tá? Não que o mercado seja melhor do que a academia, ou que a academia seja melhor que o mercado. Cada um escolhe ali uma linha que vai seguir. Como a gente está falando de mercado aqui, o que eu quero dizer para vocês é que o advogado hoje ele precisa ter múltiplas habilidades, né? Não só a habilidade de entender o direito, fazer a adequação do fato à norma, mas sobretudo quando ele vai empreender na advocacia, abrir o seu próprio escritório, ou participar de um escritório como associado, como sócio, ele precisa entender um pouco de gestão, precisa entender um pouco de prospecção,
O advogado que hoje não leva cliente para o escritório acaba não agregando muito. Né? Para executar tarefas dentro de um escritório, você vai ter uma remuneração menor em tese, né, do que quem leva clientes e também executa. Então, aqui essas múltiplas habilidades que a gente precisa ter na advocacia, hoje é uma exigência do mercado e a gente não tem muito como fugir, tá bom? Então, quem não faz essa análise de dados, né, eu estava falando, e aqui é o que vai surfar a onda, gente. É a pessoa que simplesmente vai surfar a onda, é a pessoa que vai ficando para trás, né? Como você entra no mar, você vê uma onda vindo, e aí ela está vindo, ela vai vindo, ela vai vindo, e de repente você fala, eu vou subir nessa onda. E quando você sobe, você olha para o lado, olha para o outro lado, está cheio de gente que dropou a mesma onda. E aí não adianta nada, porque você é mais um no meio de uma multidão. Né? Então aqui, quanto mais você consegue antever, consegue trazer essa análise para você, melhor é. Tá? Então é muito importante pensar dessa forma. Então vamos lá, quais são os dados relevantes para 2023? E aqui eu gostaria que vocês tomassem nota, porque é isso daqui que realmente vale bastante para a gente, tá? Vamos lá, a primeira coisa que é importante a gente saber aqui. Aumento. Um aumento que a gente vai ter, já vou mostrar para vocês uns relatórios que eu obtive, são relatórios variados, tá? De várias fontes internacionais, cada um está em um país diferente. Então, a gente tem os relatórios da Newzoo, a gente tem os relatórios do Statista, tem outros relatórios baseados em fontes internacionais específicos para jogos eletrônicos e nos mostram basicamente esses dados, tá? O que eu vou revelar para vocês aqui são alguns deles que eu vou passar aqui na tela daqui a pouco, mas eu quero que vocês entendam que essas fontes aqui que eu vou passar nesse momento estão baseados aqui em dados de várias fontes, tá? Então, vamos lá. A gente teve aqui, ó, um aumento, né, bem considerável de 31,5%. Olha que fantástico isso daqui. É um dado extremamente relevante para o mercado brasileiro também, tá? O número de empresas que hoje se dedicam à organização, que organizam torneios esportivos eletrônicos. Gente, a organização de torneios talvez seja as empresas aí ponto-chave dentro do nosso ecossistema dos esportes eletrônicos. E não são todas as desenvolvedoras de games, todas as publishers que conseguem trazer para elas esse modelo de negócio de organizar eventos desportivos. E quando eu falo de organizador de eventos, não é organizador de eventos de formatura ou de qualquer outro nicho aqui, tem que ser algo muito específico. Em organizamento desportivo eletrônico, você entende muito bem esse ecossistema como funciona. Então, quando eu falo de organizadores de eventos, esses 31% que a gente vai ter um aumento considerável aqui, esse dado aqui é global, tá? Para o Brasil, a gente está dentro desses 31%. Mas essas empresas, elas trazem para a gente são os torneios que giram muitos modelos de negócio dentro desses torneios. Então, eles estão pulverizados por aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre os organizadores pequenos, médios e grandes. Os grandes organizadores de evento em 2023, nós temos, por exemplo, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, ou seja, os esportes eletrônicos entrando nas Olimpíadas. Oficialmente, olha que fantástico isso. É um grande organizador de evento. Então, aqui, quando a gente fala desses organizadores, eles são um ponto-chave, tá? Tenham isso em mente, porque são empresas muito importantes e elas ajudam a gente a ter uma dimensão muito grande do número de atletas, de times que participam, de federações, de confederações e por aí vai. Tá? Quando as organizadoras chegam em pequenas regiões, em micro-regiões, elas fomentam os esportes eletrônicos naqueles lugares. É por isso que hoje em dia não importa se você mora numa cidadezinha pequena ou numa cidade gigante. Não importa se você está, enfim, no Brasil ou se você está no Japão. Se você quer se dedicar à advocacia nesse nicho, nesse segmento, o que realmente é importante para você não é a cidade que você mora. É importante o seu posicionamento digital. É você transparecer seriedade, conhecer o modelo de negócio, conhecer como esse mercado funciona, saber vender o seu peixe, né, os seus serviços ali na advocacia. Isso é o mais relevante. Quem tem enfim, essa trava mental de que, olha, eu moro em cidade pequena, isso, desculpa dizer, é uma síndrome do vira-lata. Não tenham isso, porque não importa onde você está. Qualquer lugar que você esteja, você consegue advogar nesse cenário por conta dessa globalização. Aí eu falo isso por mim, eu tenho processos judiciais, olha que eu estou falando de processo judicial, hein? Estou falando nem de advocacia extrajudicial, estou falando de ação judicial, espalhada pelas menores cidades do Brasil. Por que isso acontece? Porque normalmente
as pessoas me conhecem, porque o meu posicionamento digital ele é relevante para esse nicho. Então as pessoas vêm me procurar. Então eu pego times, sei lá, o Cruzeiro, por exemplo, que a gente teve 25, 27 ações que foram distribuídas numa leva, cada uma está num estado, numa cidade diferente. Olha que interessante. Então aqui, gente, quando a gente fala desses organizadores de eventos, eles têm vários lugares e vocês precisam ter essa cabeça aí mais aberta para que consigam compreender a extensão do cenário, tá? Então, ó, aumento de 31% aqui no número de empresas que vão organizar eventos, fora as que já existem. Assim, tem empresas gigantescas que exportam, né, os torneios delas para vários lugares do mundo, tá? Olha que interessante, a gente vai ter aqui uma confirmação, tá? Que é uma confirmação que a Newzoo traz para a gente que 24%, não, desculpa, 94%, olha que expressivo, 94% da geração alfa, já explico o que é a geração alfa, consome jogos eletrônicos consumiu aqui, tá? Porque foi até o final de 2022. Consumiu jogos eletrônicos. O que isso significa? Tá vindo aqui, geração alfa. Quem que é a geração alfa? Só para contextualizar. Pessoas que nasceram até 12 anos de idade. Aí a gente tem a geração Z, que é a geração a partir dos 12 até uns 27, 28 anos. Essas duas gerações, elas já estão inseridas dentro do contexto aqui dos jogos eletrônicos. Para essas pessoas, os esportes eletrônicos eles são muito mais interessantes do que o futebol. Para a geração passada, era a modalidade esportiva mais assistida. E ainda é por grande parte. Mas a gente tem uma geração que está vindo aí, ela gosta de conexão, ela gosta de se relacionar pelas redes e gosta de interagir, ela gosta de participar. E hoje a tecnologia permite que a gente faça isso. Então a gente tem 94% de pessoas que consomem esses jogos. Qual que é a implicação disso? Nós vamos ter mais atletas, nós vamos ter mais produtores de jogos produzindo jogos para essa geração alfa que vai subir, né, que vai avançar na idade, eles vão ficando mais velhos, vão consumir mais jogos, vão mudando aqui os gêneros de jogos que eles jogavam. Primeiro eram joguinhos, sei lá, mais simples, joguinhos de estratégia, joguinhos de esportivos, até chegar lá num FPS, né, que é tiro em primeira pessoa, em RPGs, em MOBAs, que a interpretação de personagem exige ali uma condição, uma idade mais elevada. Não que isso seja uma absoluta verdade, mas, enfim, pelo menos a tendência é essa. Então aqui a gente está vendo 94%, tá vendo uma galera gigante, um trem de pessoas que se dedicam a isso. Os produtores de jogos vão aumentar, os atletas vão aumentar, os times vão crescer, vão ser formados novos times. Isso daqui é fantástico. Até 2022, final de 2022. Para 2023, isso daqui muito provavelmente vai, enfim, chegar aos 100%, né? Porque pequena parte, isso aqui é um dado global, tá? Não é só no Brasil, é um dado global. Então o Brasil faz parte aqui desses 94%. Tem uma parcela da população que não tem acesso a jogos, etc. Eles acabam excluindo aqui, ou fazendo parte desses 6% que não entram aqui nas estatísticas deles, tá? Brasil. Olha que interessante. Brasil, nós chegamos até o final de 2022 a 101 milhões, 101 milhões de consumidores de jogos eletrônicos. Isso aqui é metade da população brasileira, praticamente. Metade da população brasileira consome jogos eletrônicos. Isso vem aumentando. Quando você pega os dados estatísticos de 2015, 16, 17, 18 e vem vindo aqui para frente, você percebe que isso teve um aumento assim, gigantesco. A pandemia viu bastante. Então a gente tem aqui basicamente metade da população que também consome jogos. E aí a gente volta na mesma ideia, né, de que quanto mais gente consumindo jogos, mais se fomenta esse mercado, mais se fomenta essa indústria. E olha que interessante, o Brasil, comparado com a Coreia do Sul, é lógico que a densidade demográfica, a população de um e outro país é diferente, tá? Proporcionalmente, nós temos aqui metade da nossa população, né? E lá na Coreia, eles têm 33 milhões de consumidores de jogos eletrônicos, que para eles
ultrapassa até 50% da população deles, né? Mas a gente cresceu muito, porque em comparação a esses dados, voltando aqui alguns anos atrás, a gente percebia que era muito diferente. E a Coreia sempre teve nessa margem, a gente tem chegado muito perto. A Coreia, se não me engano, 65%, 70% dos jovens coreanos, a geração, pelo menos aqui, a geração Alpha, a geração Z, estão dentro aí desses 33 milhões. Então é muita gente. Na Coreia tem muita gente. A Coreia é um dos países precursores aí no cenário dos games e dos esportes eletrônicos. Então é um dado estatístico bem interessante, tá? No Brasil também nós temos uma outra informação muito importante, muito relevante, que é o público feminino, tá? Feminino. Nós tivemos aqui também um aumento. Opa, aqui. Tivemos um aumento aqui para 49% do público feminino consumindo jogos eletrônicos, entrando no cenário dos jogos eletrônicos. Isso daqui é Brasil, tá? O dado aqui é brasileiro, 49%. Isso significa que o mercado ele aumenta cada vez mais, na medida em que alguns anos atrás, 2015 mais ou menos, o mercado ele era preponderantemente masculino. Esses últimos anos, até final de 2022, nós tivemos aqui um aumento bem relevante, bem expressivo do público feminino, o que aumenta ainda mais o número de consumidores dentro aqui do cenário nacional, né? E aqui, algo importantíssimo para a gente, que talvez seja bem relevante aqui nesse momento para vocês, é saber os jogos que são mais relevantes aqui para o cenário desportivo, tá? Desportivo eletrônico. Quais jogos vão ficar aqui no top 5, ali no ranking, para as competições desportivas? E esses jogos que eu vou falar aqui para vocês agora, gente, não significa que são os jogos que só eles vão dominar o mercado. Muito pelo contrário, estão chegando novos jogos que eu já vou comentar agora em 2023 e vão partir para o cenário competitivo também e vão elevar ainda mais, vão crescer o número de times que vão aderir aos novos jogos. Tem times que vão ser criados que vão se dedicar apenas àqueles jogos. Então, o que eu vou falar aqui nesses jogos, eles são top 5 porque são os mais bem remunerados, o que já se consolidaram melhor nos últimos anos e provavelmente vão pagar os maiores prêmios, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Tem times brasileiros que competem fora também, tá? Então, quais são os principais jogos aqui que vão, ou já estavam na lista, ou vão permanecer, né? O Fortnite, Counter-Strike, que é um clássico, né? Então não tem nem o que falar aqui. O GTA, FIFA, Dota 2, tá? COD, que é o Call of Duty, e Overwatch. E a gente também tem alguns outros jogos que estão no ranking, mas eu não vou descrever aqui para não ficar muito longa a nossa lista. Esses aqui vão ser os principais, tá? Mas se vocês quiserem saber também, obviamente, a gente tem LoL, a gente tem Free Fire, e muitos outros jogos, e dentro do cenário competitivo eles estão ali em ascensão, tá? São muito bem remunerados, tem muita gente jogando, mas esses daqui são os que basicamente estão aí no top 5 que, enfim, dentro do contexto global, isso não só no Brasil, tá? Global. Eles acabaram entrando aí nessa lista de top 5, porque eles tiveram uma melhor administração do jogo, seja porque as atualizações foram mais assertivas, seja porque houve um aumento gradativo do número de consumidores, uma melhoria no pagamento dos prêmios, investidores diferentes, uma boa administração no competitivo. Então, tudo isso é relevante para colocar eles lá em cima, tá? Isso são modelos de negócio que você precisa conhecer também, precisa entender como funciona para que você possa, enfim, na hora de abordar um cliente, prospectar, mostrar conhecimento sobre aquele nicho de mercado e também entender quais são os principais problemas que essas empresas, que essas pessoas sofrem, tá? Quais são os grandes torneios? Enfim, esses daqui são os dados relevantes, gente, que eu queria trazer para vocês, que são muito importantes e que eu tomo como base para minha prospecção ativa e vou usá-los aqui para 2023, tá? Não tenho dúvida disso. Quais são os grandes torneios? Quais são os grandes torneios que estão vindo para o Brasil e que vão sacudir aqui o cenário, né? Em primeiro lugar, a gente tem aqui as próprias Olimpíadas.
Olimpíadas. Elas vão ocorrer em Singapura, agora em 2023. Elas absorveram como modalidade esportiva olímpica os esportes eletrônicos. Quando a gente fala esporte eletrônico, os esportes representam uma modalidade. Só que dentro dos esportes eletrônicos nós temos centenas de jogos. E aí eles vão ver o que há de incompatibilidade, o que há de compatibilidade dos jogos, dos títulos com a carta olímpica. Então, por exemplo, eles não admitem ali jogos violentos, então Counter-Strike, por exemplo, é algo que já teria ali uma certa rejeição da carta olímpica. Então a gente vai contemplar aqui alguns jogos, né? E dentro das Olimpíadas, as empresas que são desenvolvedoras vão autorizar para que o COI ele consiga organizar eventos. Quem não sabe, vai acontecer mais ou menos aqui em julho, tá? É possível assistir isso até online, se vocês acessarem o site lá do COI, e vocês vão encontrar o link para que possam, enfim, acompanhar as Olimpíadas em Singapura. Quais são outros grandes torneios que nós temos aqui e que vão trazer uma movimentação muito grande para o cenário, né? Nós temos o Valorant Champions e enfim, tem eventos que ocorrem dentro do Brasil, tem eventos que ocorrem fora do Brasil, e o Mundial final é onde se reúnem ali os times presencialmente para competir. Então aqui o Valorant é um dos jogos e dentro desse torneio ele vai ter uma remuneração muito grande, muito elevada, e vai movimentar bastante o cenário no Brasil. Outro jogo, que naturalmente já é muito conhecido, muito consagrado, League of Legends, da mesma forma. Nós vamos ter também, tem o CBLOL, etc., né? Nós vamos ter o Major no Rio de Janeiro, que é do Counter-Strike, CSGO. E quem organiza aqui o Major é a ESL, o ESL, que acaba sendo ali uma das maiores organizadoras de torneios desportivos aí do mundo, tá? Tivemos ela no Brasil em várias ocasiões, teve uma época que ela teve sede aqui no Brasil, e ela traz o Major para cá pontualmente a cada ano, né? Então é um jogo um torneio muito expressivo também. Nós temos a LBFF, que é a Liga Brasileira de Free Fire. Nós temos também PUBG, que é um outro jogo que vão ter torneios muito grandes aqui. E o PUBG, uma curiosidade, me parece que o torneio mundial, né, eles vão pagar uma remuneração, premiações de 4 milhões de dólares, tá? Então vejam a expressão disso. Os times, por exemplo, brasileiros que entrarem em um torneio e forem competir, eles ganham uma visibilidade muito grande, então vem muitos patrocinadores, isso torna ali os times bem valorizados, os jogadores bem valorizados, e a gente acaba tendo ali uma fermentação do cenário internacional também, porque é mais gente entrando no cenário, mais gente querendo investir, mais gente conhecendo o mercado. Isso movimenta bastante, tá? E o Rainbow Six, que também é um jogo que se tornou muito popular e vai trazer aqui grandes movimentações para o cenário. Esses daqui, gente, são os grandes torneios, tá? Vejam que eu deixei grandes torneios. Por que eu falo grandes? E não são apenas os grandes que movimentam o cenário. Eles movimentam o cenário como eu posso dizer, eles movimentam o cenário aqui em expressões maiores, tá? Mas os pequenos e médios torneios são aqueles que movimentam pequenas regiões ou são torneios interregionais. O que é fácil? A gente tem outros vídeos aqui, se vocês tiverem interesse, a gente fala bastante sobre torneios desportivos, eletrônicos. Então a gente fala muito dos torneios pequenos que movimentam as micro-regiões. Então, por exemplo, tem torneios pequenos que são realizados ali interescolares, né? Entre faculdades, entre, enfim, clubes de cidades pequenas mesmo. E são empresas que são constituídas para organizar torneios. Esses torneios são normalmente feitos à distância, mas também podem ocorrer presencialmente. Então, o que é relevante para a gente aqui, ó, vendo um aumento dos pequenos e médias empresas que organizam torneios desportivos eletrônicos pulverizados aí pelo Brasil, isso vai aumentar e muito a micro-região, né? E isso vai exportar ali as empresas, os jogadores, os times para outras regiões do Brasil e até mesmo para mundiais. Bom, então tenham isso em mente e nunca subestime
esse nicho do mercado, porque talvez ele é mais fácil para você entrar, né, para você começar a divulgar, e é o que paga remunerações interessantes, porque é nos pequenos e médios que eles ainda estão se aprimorando, estão se adequando, estão se ajustando. Então há muitas relações jurídicas que geram conflitos, e aí, para a gente, para advogado, isso é muito relevante, é muito importante, né? Então, aqui, eu coloquei aqui embaixo, mas esses daqui são os torneios pequenos e médios, tá? Agora, olha que interessante. Eu deixei aqui alguns títulos de jogos que estão vindo para o Brasil, Brasil para o mundo, né, em 2023. Vejam quantos títulos, olha que interessante. Nós temos vários títulos, alguns iniciam certas plataformas, por exemplo, em console. A gente tem aqui os jogos para o PS, que é o PlayStation, nós temos jogos de computador, nós temos jogos aqui mobile, mas isso daqui não é tão relevante num primeiro momento, gente, porque quem conhece um pouquinho de jogos sabe, você consegue emular os jogos, né? Você tem uma plataforma determinada, você vai emular, você consegue jogar em outra plataforma. E existem muitos torneios que conseguem, por meio de emuladores, mudar aí o formato dos jogos. Então, isso é absolutamente relevante. Vejam, isso aqui são novos jogos desenvolvidos, produzidos por grandes desenvolvedores, né, que muitas vezes passaram anos para desenvolver esses jogos ou atualizar esses jogos, e eles estão vindo para o Brasil em 2023, muitos deles vão se tornar competitivos também, fora os que já existem, e fora os pequenos que não estão aqui nessa lista. Tá? Então isso aqui é para vocês dimensionarem o tamanho do cenário. Agora peguem, sei lá, por exemplo, o Zelda, né? Vamos supor que a gente vai ter campeonatos do Zelda. Quantos organizadores podem ter para organizar o Zelda? Centenas, milhares de organizadores. Desde os pequenos organizadores de torneios que vão pagar, sei lá, 100, 200, 500, 5 mil reais para os times vencedores, que é um torneio de menor expressão, mas eles existem, até os torneios maiores, que vão pagar aí prêmios bem consideráveis. Né? Agora multiplica isso para cada um desses outros jogos que vocês estão vendo aqui. Enfim, esses daqui são os novos jogos que estão vindo para o Brasil. E aqui, galera, o que a gente vai esperar e quais as recomendações que eu dou para vocês, para quem é aspirante ao cenário dos esportes eletrônicos, para quem já atua, e, enfim, para quem quer aprimorar suas técnicas aí e ter melhores resultados na advocacia dentro desse cenário de esportes eletrônicos. Obviamente, com base no que a gente viu aqui nesses dados, a gente vai ter um aumento considerável aqui do número de atletas, de jogadores e consumidores que vão entrar nesse mercado. Isso vai gerar um maior número de consumo de todos os players, como por exemplo os organizadores, as empresas que fabricam, né, desde a empresa que fabrica uma câmera para jogo, um headset, um computador, enfim, tudo isso vai movimentar aqui um ciclo, ele vai se retroalimentando e vai tornando o cenário cada vez maior. Então a gente vê que em comparação ao cenário do ano anterior, nós tivemos um aumento muito grande aqui do número de jogos que estão chegando, dos jogos que estão se consolidando do mercado, número de consumidores, que é o que mais importa. Se os jogos não tiverem consumidores, eles não têm razão de existir. Então, basicamente, o que a gente pode esperar, esse mercado, com base na análise de dados que a gente fez aqui, é naturalmente uma expansão tanto dos jogos como do cenário dos esportes eletrônicos, né, a exploração do competitivo, e não só em pequenas regiões do Brasil, não só grandes regiões do Brasil, mas também pequenas regiões. Isso a gente tem visto aqui uma proliferação, um número crescente de atletas, como nós vimos aqui, de jogos sendo produzidos, de empresas que estão sendo criadas para organizar eventos, torneios, para funcionar muitas vezes até como publishers, né, das desenvolvedoras, e a gente tem isso daqui, esses elementos que nos trazem aqui maior assertividade na hora de fazer a prospecção ativa. Então eu recomendo a gente fortemente aqui para vocês que peguem esses dados, peguem essas informações e quando vocês forem, por exemplo, fazer uma prospecção ativa, forem, enfim, usar as redes sociais, por exemplo, essa for a medida que vocês utilizarem na prospecção ativa, se dedicar aqui a um jogo específico, sei lá, levar uma informação para um atleta que ele precisa saber que houve uma atualização ali num determinado jogo que pode afetar o contrato dele, que pode afetar, enfim, a relação dele com o time. Você já vai saber em qual jogo que você vai se basear aqui, quais são as melhores tendências. Você vai perceber aqui que as empresas já vão estar também bem sedimentadas, né, com essas informações que estão advindo de fora e vão trazer aqui uma facilidade maior na hora de você fazer essas prospecções, tá? Olhem que interessante agora os relatórios. Quero compartilhar aqui a tela com vocês só para vocês verificarem, né? Quando a gente fala aqui na geração alfa, na geração Z,
e nós falamos lá atrás ali nos 94%, olha que interessante, né? Esses 94% de pessoas que consomem, são entusiastas do cenário, 92% são jogadores assíduos, tá? E a gente vai tendo aqui uma diminuição, né? Os percentuais que a gente tem aqui com outros envolvimentos. Tipo, sei lá, tem jogadores que só assistem, não participam, mas é muito pequeno, perto do número de pessoas que consomem de fato, que são jogadores mais assíduos, né? Olha que interessante, a geração Z, que a geração Z é a geração um pouquinho mais velha. A alfa, como eu disse, é do 0 aos 12 anos, que é assim considerado, pelo menos por esse relatório, tá? Geração Z dos 12 aos 27, 28 anos. 90% são entusiastas e 88% desses 90% são jogadores, são, consomem os jogos. Então, uma outra parcela aqui são de espectadores e por aí vai, e outros têm algum outro tipo de envolvimento com esses jogos. Então, aqui é inevitável, tá? E uma coisa interessante também, a gente pega essa geração alfa, olha que interessante esse dado, 73% da geração alfa prefere jogos mobile, seja no celular, tá? Então a gente pega, sei lá, o Wild Rift da Riot, e que agora, pelo menos no Brasil, a gente está com alguns probleminhas que eles estão saindo do competitivo, mas podem voltar a qualquer momento, enfim. Mas a geração alfa, ela prefere consumir aqui em aparelhos móveis, né? Aí depois em computadores, depois em consoles. A geração Z também prefere jogos mobile e PC e também console. E olha que interessante o tempo médio de jogada, né? Por semana, esse aqui é o tempo médio por semana que eles gastam jogando. Isso aqui são jogadores que não são profissionais, tá? São pessoas que comem jogos, participam do cenário, entusiastas e tudo mais. Jogadores, os atletas profissionais, naturalmente se dedicam muito mais, a muito mais tempo, tá? 6 horas, quase 7 horas, e dá uma média aí de 1 hora por dia durante a semana. Olha que interessante. Enfim, a gente tem outros relatórios aqui, e eu trouxe uma comparação, né? É para vocês poderem ver. Olha que interessante aqui. Esse relatório aqui é da Coreia, né? 33 milhões, né, de jogadores em 2021 para 2022. Esse é o relatório deles. 33 milhões de jogadores também, baseado ali na população coreana. A gente tem esse número de 76% de entusiastas aqui dentro do público coreano. A gente tem aqui alguns outros dados que são bem relevantes. Olha que interessante, na Coreia o público feminino é inferior, né, o número de consumidoras ao público brasileiro. Então aqui a gente tem 45%, enquanto no brasileiro nós temos 49%. Vocês percebem que interessante? E aqui, um relatório brasileiro, nós temos 101 milhões, né, até final de 2022, e nós movimentamos aqui 2,7 bilhões. Nada mal, né? Para alguns anos atrás. Olha que interessante, o público feminino 49% consomem, ao passo que 51% masculino. Então a gente teve essas elevações, e mais uma informação relevante para quando você for fazer sua prospecção, você não precisa se basear aleatoriamente em públicos, sei lá, variados. Você pode ser assertivo num público específico, até porque hoje tem torneios para mulheres, só torneios femininos, e tem torneios que também são só masculinos, e alguns estão surgindo por aí que são torneios mistos, né? De toda forma, você consegue ser assertivo aqui na sua prospecção ativa. Nesse vídeo a gente fica por aqui. Queria pedir mais uma vez para você se deixar seu comentário, se possível, deixe sua dúvida. A gente pode fazer outros vídeos aqui trazendo maiores informações sobre esses pontos específicos que você comentou. Até logo!